A paz de Cristo para a tua vida. Diácono Denis Pereira chegando aqui com a lição 11 da Escola Dominical. Lembrando que nós temos videoaulas aqui para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos todas as semanas. Por isso é muito importante que você, que se sente abençoado com o nosso trabalho, que acha que esse trabalho é importante, interaja com o canal. O YouTube funciona desta forma. Por exemplo, eu tenho quase 20 mil inscritos. Quero que você faça parte dessa festa também. Se inscreve aí, faça parte dessa comunidade. São quase 20 mil pessoas e se você nos ajudar, a gente bate essa meta aí já na próxima semana, que semanalmente são alcançados através do nosso trabalho aqui no YouTube. Agora, o YouTube funciona assim, ele não divulga, por exemplo, esta aula para todo mundo aqui, ele não manda anúncio para 20 mil pessoas, olha, subiu lá um material, não, ele só avisa quem interage, Então, se esse material é importante para você, se o nosso trabalho é importante para você, é muito importante que você aí, enquanto está assistindo o vídeo, clica no joinha, comenta o vídeo, escreve aí de onde você nos assiste, conta um pouco como é que está essa história do lockdown aí na sua cidade, até para a gente interagir entre os professores, orarmos uns pelos outros, tá certo? Compartilha o vídeo também com os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, tá certo? Quando você faz isso, o YouTube entende, opa, esse material é relevante, então eu vou divulgar para muito mais pessoas. Então, eu estou aqui para servir vocês, eu estou aqui para ajudar vocês e eu conto com a vossa ajuda também para que esse trabalho alcance muito mais pessoas ao redor do Brasil e do mundo, para ajudar os professores, os que estão aí dedicados ao ensino da palavra de Deus. Amém? Conte comigo, eu conto com você e vamos à lição 11 da Escola Dominical. A lição 11 na classe de jovens, o tema desse trimestre é a oração. Parabéns aí ao professor Marcos Tedesco, que assina o comentário desta revista e de todas estas lições. Estamos chegando ao final do trimestre e na lição 11 nós falaremos sobre a oração sacerdotal de Jesus. Se você ainda não leu, João capítulo 17, leia, porque é um capítulo maravilhoso, a oração de Jesus, pelos discípulos e, por que não dizer, por todos nós também. João 17,6 é o texto do dia. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. A oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. Aqui em João 17, Jesus está se preparando, não é verdade? Aí, sabendo que está chegando bem próximo da sua morte e crucifixão, e, portanto, ele faz esta oração por seus discípulos, oração esta registrada apenas pelo apóstolo João, mas que é muito rica no seu conteúdo, não é? Eu destaco um versículo que me chama muita a atenção aqui neste capítulo 17 de João, que é o versículo 17 e o 23. O 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, em tempos de relativismo moral e religioso, em tempos que muitas pessoas super influentes dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, nós precisamos declarar, mostrar e repetir: a Bíblia é a palavra de Deus, verdade absoluta. Há alguns dias, num grupo de professores, alguém levantou a ideia de que grupos de pessoas, de estudiosos, não aceitam alguns livros da Bíblia, para eles não são inspirados, como, por exemplo, o livro aí de Cantares, de Salomão, de Provérbios, de Eclesiastes. Bom, eu cresci sendo ensinado que a Bíblia, ela todinha, é a palavra de Deus. Aliás, 2 Timóteo 3,16, se não me falha a memória, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é verdade?
Então nós podemos classificar os livros da Bíblia, históricos, poéticos, profetas maiores e menores, mas nós não podemos desacreditar nenhum texto bíblico como não sendo inspirado por Deus. Isso é um grande perigo. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Toda ela. E verdade absoluta. Não é verdade relativa, não. É incontestável, absoluta, inerrante. É a verdade, a palavra de Deus. Estudaremos nesta semana uma oração muito especial realizada por Jesus. A oração sacerdotal. Porque é isso que o sacerdote faz. Ele apresenta as causas do povo diante de Deus. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. Próximo do momento de sua prisão, essa oração propõe uma síntese das questões que envolvem a missão dos cristãos na terra, o processo de santificação, a vontade de Deus para com a sua igreja e as necessidades dos crentes para com o Pai Celeste. Esta oração revela misericórdia, justiça, glória e verdade de Deus para conosco. Então ele vai apresentar aqui alguns detalhes nesta oração que são muito importantes para a igreja de então, para aquele momento, para os discípulos e que com certeza são extremamente importantes para nós hoje. Vale aqui ressaltar um detalhe, é que Jesus está prestes a ser preso, crucifixado, morto. Jesus está prestes a viver um momento de maior dor a que um ser humano poderia ser exposto. O maior de todos os sofrimentos. E ele reúne forças para orar pelos seus discípulos. Nós precisamos aprender com Jesus. No momento de sua maior dor, ele orou pelos seus discípulos. É duas coisas, não é? Logo antes de ser preso, ele ora. E depois no Getsemane, ele canta um hino, né? Ou antes de ir ao Getsemane, né? Logo depois da última ceia. Ou seja, próximo da sua morte, ele ora pelos discípulos e ele canta louvor a Deus. Meu Deus, nós precisamos aprender de Jesus. É por isso que ele disse, aprendei de mim. Nós precisamos aprender de Jesus. Tópico 1. É chegada a hora. Em fervente oração. Jesus, momentos antes de sua prisão, dirige a Deus essa oração, que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Muitos dos líderes ou dos professores da classe de jovens são também líderes do departamento. Você tem orado pelos jovens que estão sob sua responsabilidade? Se você não lidera, mas você é professor, é uma espécie de liderança também. Você tem orado pelos seus alunos? Jesus está mostrando que nós devemos orar por aqueles que Deus nos confia. Eu abro um parênteses aqui para você que é líder. Antes de desacreditar de alguém, de desistir de um jovem, de alguém que está sob sua responsabilidade, ore por ele. Passe algum tempo em oração, falando para Jesus sobre essa pessoa, porque foi esse o ensinamento que Jesus deixou para nós. Desde um pastor que ora por suas ovelhas, a um líder que ora pelos seus jovens, um professor de escola dominical que ora pelos alunos, até um pai que ora pelo filho. A oração sacerdotal de Jesus é uma referência de comprometimento de um líder com Deus. E aí, existem objetivos, não é, das orações sobre aqueles ou por aqueles que estão sobre nossas responsabilidades, não é? Então, objetivos que Jesus apresenta aqui ao orar pelos seus discípulos, que nós podemos seguir para orar por aqueles que estão sob nossas responsabilidades. Que eles conheçam profundamente a Jesus Cristo e sua palavra. Isso aqui é interessantíssimo, não é? Que Deus abra o entendimento daqueles que estão sob nossas responsabilidades, os jovens, os nossos filhos, para que eles conheçam a Jesus Cristo e a sua palavra, que eles sejam preservados por Deus das influências mundanas, não é? E aí, nem todo jovem, ele tem, os meninos estão brincando aqui em volta aqui, me perdoe se de repente vocês escutarem algum grito aqui. Muitos jovens
não tem dentro de casa alguém para orar por eles. Entenda isso. Você, enquanto professor, enquanto líder, é o único que pode orar, que tem a missão de orar e o privilégio de orar por muitos que estão sob sua liderança. Porque dentro de casa, ou os pais não são cristãos, ou muitos pais cristãos já não oram mais pelos seus filhos. Que eles tenham uma verdadeira alegria em Cristo, que nos pensamentos e ações eles reflitam a Jesus, ou seja, que eles sejam transformados de verdade pela palavra de Deus, que busquem a unidade do Senhor, que anunciem o reino de Deus, que sejam perseverantes na fé, que permaneçam no amor, na presença do Pai. Essa oração, essa parte da oração é a mais enfática de todos os tempos. Nós nunca precisamos tanto quanto agora pedir, Senhor, guarda esses meninos na sua presença. Não deixe eles ir embora, não. Não deixe eles serem seduzidos pelo mundo. Nós nunca precisamos agora. E agora, em tempos de isolamento, a oração é a única ferramenta que nós estamos tendo para, de alguma maneira, fazermos alguma coisa por estes jovens. A oração sacerdotal é um marco no ministério de Cristo, não é? É possível perceber aqui o cuidado do mestre para com a grande amplitude dos desafios que serão enfrentados pela igreja. Então Jesus sabia quais eram os desafios que a igreja iria enfrentar. Por isso que ele ora de maneira tão contundente pelos apóstolos, pelos seus discípulos, não é? Por isso que ele ora de maneira tão enfática ali por eles, não é? E não é diferente nos dias que nós estamos vivendo hoje, não é? Nós estamos vivendo um tempo, eu acabei até de gravar um vídeo falando sobre monitoramento e instrução. Nós estamos saindo de um tempo onde era possível monitorar o jovem, monitorar os filhos, não é? E hoje, com a internet, com as redes sociais, não dá mais para monitorar. Eles estão com o mundo na palma das mãos, eles têm acesso a todas as informações, a todo tipo de entretenimento. Então, nós precisamos instruir para que eles saibam como se comportar em todos os ambientes e orar para que Deus abra os olhos espirituais, para que eles percebam o perigo, para que eles percebam as armadilhas do inimigo, porque o grande desafio do jovem hoje, em meio a esta sociedade tão imoral, tão carnal, e em meio a tanto entretenimento, é permanecer na presença de Deus, é permanecer na casa do Senhor, é manter firme a sua fé. Por isso nós precisamos orar por eles. Jesus começa aí a sua oração falando: Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? O momento em que Cristo, movido pelo amor infinito de Deus, deu a sua vida na cruz para que todos nós tenhamos acesso à vida eterna. Então essa aqui também é uma oração de entrega de Jesus e de uma entrega total de Jesus. É um grande ensino para todos nós. Oração, em primeiro lugar, é entrega, entrega de si mesmo, entrega da alma, entrega das vontades, entrega dos desejos, entrega das emoções, entrega. Oração primeiro é entrega, e Jesus se entrega por meio da oração aos seus discípulos, orando pelos seus discípulos, ele se entrega a Deus por meio da oração para garantir a todos nós a vida eterna. Muitas coisas que aconteceram logo depois daquele dia e que nós vivemos ainda hoje é fruto da oração de Jesus. Aprenda uma coisa enquanto professor, enquanto líder: o tempo vai passar. O fruto da liderança não é instantâneo. O fruto da liderança você não colhe imediatamente. Não. O fruto da liderança você colhe no futuro. É algo para frente. É algo que você não vê agora. Entenda que você está plantando agora e para semear lá na frente, ou talvez outros vão semear. O que você está colhendo agora é o que o outro plantou. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele permite que o tempo passe e que a gente encontre por aí algumas pessoas. Às vezes elas nem sabem, elas nem perceberam, mas elas foram abençoadas porque nós gastamos algum tempo
orando por elas. Isso não é mérito para nós, é o nosso privilégio. Chega a nos emocionar quando a gente encontra num shopping, no mercado, um jovem que passou por nossa liderança. E ele nem imagina, a gente nunca falou para ele isso, mas nós passamos algum tempo orando por ele, pedindo que Deus desse graça, pedindo que Deus guardasse, e este jovem está firme na presença do Senhor. Esse é o grande ensinamento de Jesus para todos nós. Mediante o sacrifício de cruz que se aproximava, o plano divino de redenção da humanidade estava chegando ao momento supremo onde o Cordeiro de Deus daria sua vida por cada um de nós. Então, isso aqui é uma história intensa, marcada de amor, não é? Então veja, Jesus está fazendo tudo para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna. Eu não tenho dúvidas em afirmar que, humanamente falando, a força para Jesus enfrentar esse momento, com certeza, é pela oração. Foi através da oração. Jesus está fazendo valer o que Paulo vai cantar lá em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus está glorificando o Pai com a sua morte. Jesus está glorificando o Pai com a entrega de sua vida. E Jesus sabe em que isso vai resultar. Por isso ele não reclama, ele ora, ele clama ao Pai, ele se entrega ao Pai em oração. Nós, enquanto líderes, precisamos entender isso, que nós estamos trabalhando, estamos fazendo aí a obra de Deus e isso não fica infrutífero. Lá em Romanos, ou melhor, 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquele não é vão no Senhor, ele tem mais a ver com fruto do que com recompensa. A ideia ali não é tanto de que, olha, o seu trabalho será recompensado, mas em outras versões vai dizer o seu trabalho não ficará infrutífero. Traduzindo, vai ter resultado. O trabalho que você está fazendo vai ter resultado. Pode acreditar. Pode orar. É por isso que a oração para Jesus também, ela traz refrigério para a sua alma, porque ele está entregando ao Pai aqueles que o Pai entregou a ele, mas como ele vai morrer, ele não humanamente não estará mais aqui com os seus discípulos. Então ele está dizendo, Pai, eu quero glorificar-te na terra por meio daqueles que o Senhor me deu. Eles são teus, mas o Senhor me deu eles. Isso ensina muito para nós. Nós precisamos ter esse sentimento de Jesus, de entregar nas mãos dele aqueles que ele coloca em nossas mãos, nas áreas e nos momentos que nós não estamos com eles, que nós não estamos fisicamente com eles, mas pela oração nós podemos fazer como Jesus, entregá-los a Deus e descansar no cuidado divino sobre a vida daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Tópico 2, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ponto. A tua palavra é a verdade. E ser santificado na palavra é guardar a palavra, é praticar a palavra. Santificação é uma ação divina e uma ação humana. É Deus nos santificando pela palavra enquanto nós lemos a palavra e praticamos a palavra e nos afastamos do pecado e buscamos perdão e confessamos nossos pecados diante de Deus. Diante desses requisitos, o guardar a palavra tem um significado especial, pois à medida em que as palavras penetram no coração e na mente do cristão, ele se torna pertencente a Deus, crê em Jesus, torna-se separado do mundo e tem mais sede pelas verdades eternas contidas na palavra viva. Afinal de contas, a palavra é viva e eficaz, não é? Então, ler, meditar, praticar. Ler, meditar, praticar todos os dias. Jesus também ora para que os livre do mal. E aqui, voltando um pouquinho, o que santifica é a palavra. O que santifica não é método. O que santifica não é chamado de atenção. O que santifica não é monitoramento, é a palavra. Se nós queremos jovens santificados, palavra neles. Palavra. Prega a palavra, porque o que santifica é a palavra. Também que os livres do mal. Jesus, durante a oração, pede ao Pai que livre os seus filhos do mal. Não é? Então, o que é isso?
É na santificação que acontece o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com Deus. Quando os crentes buscam a santificação na palavra, que é a verdade de Deus, passam a viver um maravilhoso processo de constante santificação, onde o mundo perde significado e não mais consegue imperar sobre as nossas vidas. Eu acabei até, novamente, de gravar um vídeo até para você, né, assistir os outros vídeos aqui do canal também, falando sobre como vencer as obras da carne. E é impossível vencer as obras da carne sem encher-se do Espírito. Não se vence as obras da carne por vontade, por força de vontade, por desejo, por esforço pessoal. Não! Só se vence as obras da carne enchendo-se do Espírito. Por quê? Porque quando nos enchemos do Espírito, a carne não consegue espaço em nós para nos dominar e para nos controlar. Então, para sermos livres do mal, para não cairmos em tentação, nas armadilhas do inimigo, né? Para não termos a nossa fé destruída, porque o inimigo não quer apenas que a gente peque, ele quer destruir a nossa fé. E muitos cristãos não entendem isso, não percebem, e tem muitos que perderam a fé. Porque essa é a estratégia maligna, é nos fazer perder a fé. Quando Pedro escreve lá que o inimigo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, tragar ali é devorar, é destruir a fé. A fé. Por quê? Porque é pela fé que somos salvos. A fé é um instrumento, é o meio pelo qual alcançamos a salvação em Jesus Cristo. Se ele destruir a nossa fé, destruiu tudo. É impossível seguir a Jesus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível ser salvo sem fé. Oh, glória! Então essa é a estratégia do inimigo. Destruir a nossa fé. Então Jesus está orando. Livra-os do mal. Não é interessante? Não é livra-os de pecado ou de pecar. Não, livra-os do mal. Que mal é esse? Que destrói a fé. Meu Deus do céu. Deus nos livra do mal na medida em que nos aproximamos dele. Então, como é que Deus nos livra do mal? Quando a gente se aproxima dele, né? Então, como é que eu venço as obras da carne? Se enchendo do Espírito, não é? E Jesus também pede algo muito especial para a sua igreja, que todos sejam um. E para servir de referencial, usa o exemplo da própria relação existente entre o Pai e ele o mesmo. Assim como ele, o Pai e o Espírito Santo são um, formando a Trindade, a igreja também deve viver em unidade, não apenas quantitativa, mas na plena formação de um só corpo. Amém? Então, nós somos vários membros do mesmo corpo. Ah, mas por que eu tenho que pertencer a uma igreja? Então, porque você é um membro de um corpo. E membro, para estar vivo, saudável, tem que estar no corpo. E o corpo é a igreja. Ah, mas não é a igreja física, é a igreja que se reúne no ambiente físico. Ah, faça-me o favor. É a mesma coisa que... então, imagina aí um jogo de futebol, aí você chega no estádio, a plateia, a torcida lá, aí cadê os jogadores? Não, eu sou jogador de futebol, mas não preciso ir no campo jogar bola. É a mesma desculpinha. Sou crente, não preciso ir na igreja. Então tá bom, então. Então, né, fazer o quê? É um pensamento nanico, né, raquítico, né? Chamar de anão espiritual é uma ofensa aos anões, me perdoe, né? Faça-me o favor. Então, para que todos sejam um, a unidade da igreja, ela manifesta a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Nós somos um corpo, um corpo. E aqui no versículo 21 de João 17, que é um outro versículo que eu admiro demais, porque Jesus fala assim, ó: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça, em outras versões, creia que tu me enviaste. A unidade da igreja declara ao mundo, manifesta ao mundo que Jesus é o enviado de Deus, é o Filho de Deus encarnado.
A unidade da igreja demonstra o amor de Deus ao mundo. Um monte de canal de crente falando mal de crente. Crente processando crente. Misericórdia. Tópico 3. Para que o mundo conheça que me enviaste. Odiados pelo mundo. Como o mundo nos vê? Qual o sentimento que as pessoas descrentes possuem por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Nós temos um tempo muito complicado hoje, porque com as redes sociais tem muita gente se passando por líder espiritual das pessoas nas redes sociais. E as pessoas têm falado de um evangelho adocicado. Uma coisa que me ocorreu um dia desses, pensando, escutando algumas pessoas, quantas vezes nos evangelhos Jesus disse, eu amo vocês. Eu amo vocês. Você tem um valor, hein? Quantas vezes Jesus disse isso? Você já percebeu que hoje nós nos especializamos em dizer às pessoas, Jesus ama você, Jesus te ama, E quando alguém chega com uma palavra de repreensão, principalmente nas redes sociais, de exortação, de correção, alguém já diz, esquenta a cabeça com isso aí não, é religioso. Isso aí é religiosidade. Precisa disso não. Jesus te ama. Ou seja, as pessoas estão procurando e encontrando algo a mais, sabe? Quer dizer, a cruz não basta, o sangue derramado não basta, as dores agonizantes não basta. Ainda precisa servir um leitinho com Toddy. Ainda precisa dar uma mamadeirinha na boca. Aí as pessoas saem da igreja. Porque não foram bem recebidas. Porque alguém olhou torto para mim. Se o amor de Jesus não for suficiente para a pessoa permanecer na igreja, nada será. Se o amor de Cristo não for suficiente para atrair e fixar a pessoa na casa de Deus, na presença de Deus, faça o que quiser. Coloca a luz, pinta de preto, põe tatame dentro da igreja, faz o que quiser. Funk gospel, boate gospel, bar gospel, cerveja gospel, cria tudo. Paul Washer, um pastor americano, diz o seguinte, se usamos métodos carnais para atrair pessoas para a igreja, não estranhe que a igreja esteja cheia de pessoas carnais. Por quê? Porque nós estamos tentando fazer amizade com o mundo, e a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós estamos querendo ficar bem com o mundo, ficar bem na foto, ser politicamente corretos, ainda que seja biblicamente incorreto. Nós não devemos desejar ser odiados, mas precisamos entender que essa palavra não é o que as pessoas querem. E isso vai incomodar. Por mais educado que a gente seja, por mais tranquilo que seja o falar, vai incomodar. Por quê? Porque as pessoas estão nas trevas. Você já acendeu a luz no quarto que tem umas pessoas dormindo? Que não quer acordar? Elas reclamam. Apaga a luz. Assim é o mundo. Não adianta a gente querer posar de bacaninha, de não sei o quê, não adianta. Então é preciso ser uma voz profética nessa geração. A pregação do evangelho que não leva o pecador ao arrependimento é falsa, é mentirosa e mais perigosa do que se ninguém pregar. Porque ela dá à pessoa uma ideia de que pode servir a Jesus e ir para o céu sem mudar de vida. Ou seja, são pecadores sem arrependimento. Jesus disse, eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento.
E conheceram teu nome. Foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens que estavam sendo alvos da intercessão naquele momento. A palavra de Deus alcança a vida e as transforma. Mas para que isso mas para que essa mensagem seja mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga, não é? Então, por que muitas vezes hoje prega-se pouco a palavra de Deus, faz-se pouco evangelismo? Porque se eu não falo, eu não me comprometo em viver. Ou seja, ao invés de eu procurar viver para pregar, eu evito pregar porque eu não vivo. Isso é um perigo. Agora, que fique claro, o que transforma é a palavra. Cuidado, porque hoje em dia, novamente com as redes sociais, as pessoas olham os defeitos de quem está falando. E nós nunca vivemos um momento em que precisamos buscar a Deus, viver uma vida de integridade, para que as pessoas olhem para nós como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar. Porque a nossa vida está exposta hoje. E qualquer defeitinho serve para desacreditar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente fala. Mas vale lembrar que Deus usa vasos imperfeitos, são vasos de barro. A excelência do poder é de Deus. Ninguém vive 100% que prega. Pelo contrário, nós somos os primeiros a ser tocados, transformados, consertados, enquanto pregamos, enquanto ensinamos. E a obra continua. Em um certo momento, Jesus, dando as instruções finais aos discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, o grande desafio que o mestre aqui nos deixa é a continuação da obra. Não é? Vale lembrar que Jesus é um mestre extraordinário porque ele disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores ainda. O que Jesus fez aqui durante 3 anos e meio? Ele treinou 12 discípulos, exceto Judas, depois vem Paulo e muitos outros, mas ele treinou aqueles 12 homens para iniciarem este projeto extraordinário chamado igreja. E a liderança de Jesus foi tão extraordinária, não é? Nós já falamos aqui da oração. Jesus vivia uma vida de oração a ponto dos discípulos pedirem que ele os ensinasse a orar. O trabalho de Jesus foi tão bem feito, a liderança de Jesus foi tão bem feita, que nós estamos aqui há mais de 2000 anos. E aquilo que começou num cantinho, numa cidade simples, numa aldeia simples, lá na Galileia, Nazaré, ali naquela região. Aquilo que começou com pessoas simples, muitas delas iletradas, sem recursos financeiros, sem internet, sem redes sociais, alcançou o mundo e se tornou um marco na história de toda a humanidade. E a ordem continua. Vão e deem fruto, e deem fruto, e deem fruto. Fruto que permaneça. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua classe, seus alunos. Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Deus. Próxima aula, lição 12, a oração de Paulo pelos Efésios. O trimestre está terminando, continuemos fiéis, servindo ao Senhor. A nova revista já está por aí, daqui a pouco a gente começa a falar sobre ela. Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.